Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna Paulo Costa da Lousa, sou residente do primeiro ano de terapia intensiva pelo CEPET. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os antifúngicos. Eu tentei reduzir um pouco, reduzir não, mas deixar mais objetiva a aula, até porque são muitos detalhes, né? E tentar deixar um pouco mais direcionada para o que a gente utiliza geralmente dentro de um ambiente de terapia intensiva, até porque existem muitos antifúngicos que a gente acaba utilizando mais como via oral, né? Então eu vou citar na aula, até para a gente poder ter enfim, poder conversar um pouco depois, mas vou dar um pouco mais de ênfase aí na questão dos antibióticos que a gente usa dentro da UTI. Bom, a gente precisa lembrar que as infecções fúngicas dentro do ambiente de UTI, elas têm aumentado cada vez mais em número, né? Pensando que os nossos pacientes que dão entrada na UTI são pacientes de uma alta complexidade, até mesmo pacientes cirúrgicos, né? Onde tem aí o rompimento de múltiplas barreiras, tem vários procedimentos invasivos que são feitos aí com uma certa frequência dentro da UTI, ou enfim, são pacientes muito manipulados e que já vêm com muitos dispositivos, né? Então, por isso, até os antifúngicos vêm mudando bastante ao longo da história aí. Deixei um pouquinho aqui para a gente, né, a comentar sobre a questão da evolução de como foram esses antibióticos, que não deixam de ser também antifúngicos, né? Então, assim, os fungos, eles são células eucarióticas que vão para um hospedeiro, que também são células eucarióticas. Eles vão fazer ação nos dois, mas principalmente no hospedeiro, né? Então, por isso que a gente consegue aí fazer todo esse manejo dos fármacos. A primeira droga antifúngica que a gente tem em relato é do iodeto de potássio, lá em 1903. Aí depois, com o passar aí da evolução, enfim, dos estudos, em 1955 a gente teve a introdução da anfotericina, né? E que foi aí o fármaco com maior atividade sobre os fungos que fazem infecções no homem. E ao longo daí, depois das décadas, teve a introdução das outras substâncias azólicas, né? Que daí também tem ação via oral e que foram fazendo também todo esse auxílio no nosso tratamento. Mais recentemente, a gente tem, então, as equinocandinas, que são mais direcionadas para tratamento de fungos mais resistentes, tá? Aí a gente precisa pensar como que a gente vai escolher um antifúngico. Então, a gente vai comentar ao longo da aula, mas todos os antifúngicos, ou pelo menos a maioria, vai trazer uma certa toxicidade para o corpo, né? Então a gente tem que avaliar qual que é a toxicidade que o antifúngico que eu quero escolher e ver qual que ele avaliar dentre as minhas opções qual que eu tenho o menor efeito colateral, né? E pensar em que talvez seja esse o ideal para a gente utilizar de tratamento. Lembrar que idealmente usar um de um amplo espectro de ação, né? Mas também pensar em evitar a seleção de patógenos existentes. Também levando sempre em consideração a farmacocinética, como que vai ser a administração desse antifúngico, a estabilidade dessa droga, né? Pensando que na UTI temos muitos pacientes chocados, né? Dependendo de uma medicação via oral, talvez não seja tão adequada assim, a absorção vai ser realmente já menor, sendo que em alguns casos já quase é uma baixa absorção via oral. A gente tem a classificação, então, dos antifúngicos em três classes principais, tá? Então, eles fazem, tem os antibióticos antifúngicos, os azóis e depois outras drogas antifúngicas. Essa figura aqui do lado, eu achei interessante que ela coloca os objetivos de onde cada um vai agir, né? Na primeira, a gente tem ali na membrana celular, os azóis, os polienos, né? Tem na parede celular e tem aqui a outra figura, que aqui na tela eu não consigo ver bem certinho, mas ele coloca sobre alguns novos antifúngicos, né? E aonde que eles estão sendo, o objetivo deles, da onde eles vão atuar, tá? Que agora travou aqui. Aqui, então, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas para a gente já ir também pensando um pouco sobre os mecanismos de ação, né? Então, a gente tem os azóis, os polienos e as alilaminas, que vão fazer a ação ali na membrana celular, ou seja, elas vão agir diretamente
no ergosterol, a parede, né, lipídica, onde eles vão fazer essa inibição da formação do ergosterol. E a parede celular, que daí vai ter a ação ali, principalmente das equinocandinas, e depois a gente tem a ação intracelular, onde tem alteração do RNA ali do, do fungo. Então, a gente entrando agora nas classes dos antifúngicos, né, a gente começa pelos poliênicos. Eles têm ação tanto em fungos quanto em protozoários e algas, vão fazer a ligação aí na membrana citoplasmática, levando a uma alteração da permeabilidade dessa membrana, né, deixando esses poros dos fungos mais permeáveis à saída de água. Então, ele vai mexer, alterar a formação da parede no ergosterol, né? E com isso você vai levar aí a um efeito fungistático, tá? A diferença entre fungistático e fungicida é onde o fungistático ele vai levar a alterações e deteriorização da parede, mas ele não leva a uma morte celular, diferente do fungicida que vai provocar realmente a morte celular, de acordo aí com todos esses mecanismos, tá? O efeito, né, vai variar de acordo com a composição da membrana de cada fungo e dessa concentração também do fármaco, né? Então, isso tudo a gente também precisa levar em consideração. O principal antifúngico, então, que a gente utiliza é a anfotericina B, né? A anfotericina, ela é originada do Streptomyces nodosus. Ele produz também a anfotericina A, mas ela tem uma menor potência, quase não é muito utilizada, né? A gente utiliza sempre mais a anfotericina B. A anfotericina é aquela droga, né, um pó seco, alaranjado, que a gente vai fazer insolúvel na água, mas em associação com deoxicolato ele vai aumentar essa solubilidade, tá? Ela é feita de dissolução em água ou soro glicosado. Quando a gente acrescenta um soro fisiológico, enfim, um eletrólito, né, ele vai acabar fazendo a precipitação desse fármaco e aí realmente a gente não vai ter a ação da droga. A administração dela é somente endovenosa, né, e ela está muito relacionada aí com uma toxicidade renal, cardíaca, hematopoética e principalmente um efeito irritante no endotélio, provocando até flebite durante a infusão, tá? Existem algumas preparações lipídicas que elas têm aí o objetivo de reduzir esses efeitos colaterais, né, de forma onde você tem que pesar aí qual que é o risco-benefício. Você pode usar uma dose maior, com menor efeito colateral, atingindo aí essa concentração fungicida, mas ela não tem relato, não tem estudo, na verdade, que tem uma eficácia melhor do que a convencional, tá? Existe também relatos de que você pode desenvolver uma resistência adquirida à anfotericina. É um fenômeno raro, né, mas principalmente a gente vai precisar lembrar aí de algumas cepas mutantes da Cândida, a Cruzeia, Paracruzeia, tropicalis, e algumas espécies aí de Fusarium até o Criptococo. Pode fazer essas alterações, tá? Que são alterações daí na membrana nos esteróides das membranas dos fungos, né, que vão levar a essa resistência. Tem um trabalho que comenta, né, até alguns livros, textos de farmacologia, que a anfotericina ela até tem uma ação imunoestimulante potente, tanto na parte humoral quanto celular. Então, ela vai levar ao aumento da resistência do hospedeiro a uma infecção fúngica. Dessa forma, a gente teria aí um certo auxílio, né, na resolução dessa infecção fúngica, pensando que as infecções micóticas vão levar a uma depressão da nossa imunidade celular. Então, ela teria um certo benefício nisso aí, tá? É uma droga que a gente tem que fazer uma infusão mais prolongada, né? Numa vazão um pouco menor, entre 3 a 6 horas, por conta de todo esse efeito de flebite, né? Que são o que eles orientam. Até muitos pacientes reclamam de quando a gente faz a infusão da droga que fica com dor no braço, né? Então, até uma das fontes que eu acabei estudando para montar a aula, ele comenta que você pode fazer infusão de anti-inflamatório, analgésico, que ajuda, né? Antes de você fazer a infusão da droga, tá? De indicação clínica, então, é para tratamento da paracoccidio micose, criptococose, histoplasmose, a candidíase generalizada e leishmaniose, tá? Como os efeitos adversos é o que a gente já comentou um pouquinho,
né? Tem essa história, esse quadro de flebite, calafrios, pode ter quadro de febre durante a infusão, alterações de eletrocardiográfico, tá? E também levar a anemia normocítica normocrônica, mas principalmente a hipocalemia, né? É muito frequente os pacientes apresentarem aí essa quadro de hipocalemia associada ao uso da anfotericina. Ela é um fármaco organodepositário, né? Ou seja, tem uma via de excreção renal, e mesmo em pacientes que dialisam, ela não vai ter a afetar os níveis de circulação, tá? Elas ficam mais ou menos até 48 horas aí em circulação na corrente sanguínea e tem uma baixa difusão para a barreira hematoencefálica. Então, caso de alguma meningoencefalite, talvez a EV não seja tão eficiente. O ideal é você fazer aí pela via intratecal, que você também pode alcançar teu alvo terapêutico, tá? A anistatina, né, é um fármaco descoberto em 1950, tem uma ação principalmente aí contra as leveduras, né, usada para tratamento de candidíase superficial, de pele e mucosas, tem uso tópico ou via oral, né, tem alguns efeitos adversos, mas os principais são para dermatite atópica e sintomas aí de gastrointestinal, tá? Aí temos dentro desse grupo, né, dos poliênicos, a partricina e mepartricina, tá? São fármacos que são utilizados somente via tópica para tratamento de vulvaginites, né? Pensando aí no gênero de Cândida e nos protozoários da tricomonas. Então, eu acabei deixando mais para a gente poder ter fim de conhecimento mesmo. Os antifúngicos não poliênicos, aí entra as equinocandinas, né? Até conhecidas como os penicilinas dos fungos. Elas vão fazer essa ação, então, inibindo a síntese da glucana, né? Ela faz ação, na verdade, na enzima glucana sintase da parede celular do fungo. Isso vai fazer a entrada de água para dentro da célula, levando a uma lise osmótica, né? Ela, então, um fungicida, tá? Tem principal atividade aí contra a Cândida, Torulopsis, Aspergillus e Histoplasma. Não tem ação muito eficaz contra o Cryptococcus e o Fusarium. As equinocandinas, elas são divididas em alguns fármacos, né? No caso, a caspofungina é semissintética, tem essa ação fungicida, tem uma administração somente endovenosa, a metabolização hepática não tem tanta alteração da excreção renal. Então, por esse motivo, você não vai conseguir tirar ela durante a diálise, né? O tratamento dela é mais direcionado para aspergilose, candidíase sistêmica e para fungos mais resistentes. A micafungina também tem um mecanismo semelhante ali a, a caspofungina, tá? Vai ter também essa ação contra a maioria das espécies de Cândida e Aspergillus. Não tem necessidade também de ajuste para a função renal, mas a gente precisa ter uma cautela um pouquinho maior em pacientes com história de hepatopatia ou em pacientes que já estão com algumas medicações e terapias hepatotóxicas, né? Para não fazer aí uma insuficiência hepática por conta de toda essa medicação. As indicações também em candidemia, candidíase esofágica, profilaxia, principalmente para pacientes hemotransplantados, né? E lembrando que a candidemia pode ser aquela candidemia disseminada aguda, peritonite por cândida, até mesmo abscessos. Então, ela tem uma ação aí mais sistêmica. Tem uma outra antifúngico não poliênico, né, que é a midafungina. Ela também tem um mecanismo semelhante, tá? E ela é mais direcionada também para tratamento aí do Aspergillus. Eu acabei não colocando, né, mais por realmente, senão a gente ficava com muitas opções aí e nesse momento acho que a gente precisava focar um pouquinho mais no que a gente já acabou utilizando. A grisofluvina, né, ela já entra também como um não poliênico, é específico para tratamento de dermatofitose, né, principalmente pelo tricofiton, epidermofiton e microsporum. Vai se depositar, tem como mecanismo, então, de depósito em células queratinizadas, fazendo uma inibição aí da síntese da parede celular dessas hifas. A absorção dela é apenas via oral, tá?
tem aí, depende da concentração também, ou seja, do grau de trituração do comprimido que você faz, e também até a questão do teor de gordura dentro da dieta também interfere na absorção. Vai fazer interferência na ação de alguns fármacos, principalmente os anticoagulantes e anticoncepcionais orais hormonais. Se associado, né, agora uma curiosidade, com bebidas alcoólicas, ela pode produzir aquele efeito de sulfiram-like, tá? E está contraindicada para pacientes também com insuficiência hepática. Acabou saindo renal ali, mas é hepática, tá? Perdão. De sintomas, efeitos colaterais que ele pode trazer é também a cefaleia e sintomas de gastrointestinal. A outra classe que nós temos, né, que são os azóis antifúngicos. Tá? Eles têm como função, na verdade, um mecanismo de ação, produzir alteração da membrana citoplasmática, tá? Levando ao rompimento dessa membrana. Então, ela tem uma ação variável, é dose dependente e vai levar à morte celular através dessa alteração da síntese aí da parede. Ela vai ser dividida em imidazóis e triazóis, né, que é a quantidade aí desse composto heterocíclico do azol, tá? Então, os imidazóis, a gente tem alguns fármacos, mas o principal é o cetoconazol, tá? Ele vai fazer essa alteração da membrana citoplasmática, você vai perder cátions, proteínas e vai ter o rompimento da membrana. A principal via de absorção é a via oral e tem uma melhor absorção em pHs ácidos. Também traz sintomas gastrointestinais, como efeito adverso, cefaleia, alguns relatos de alopécia, né? E tem que lembrar que ela é também uma droga onde faz interação com a resposta androgênica da adrenal. Então, ela tem alteração da síntese da testosterona por competição ali naquela enzima P450 e pode levar ao desenvolvimento da ginecomastia, tá? O miconazol e o clotrimazol são essencialmente de ação tópica, né? Então, ele tem aí tratamento para aquelas micoses mais fúngicas na mão, nos pés, enfim. Os triazóis, eles já são divididos em primeira e segunda geração. A primeira geração, essencialmente, é o fluconazol e o itraconazol, tá? Onde eles têm uma atividade mais deficiente contra o aspergillus e outros fungos oportunistas. A segunda geração já são fármacos um pouco mais potentes, vamos dizer assim. Tá? O fluconazol também tem ação no citocromo P450, tá? Fazendo aí essa permeabilidade, alterando a permeabilidade seletiva, levando também ao rompimento da membrana. É um amplo espectro, né? E também pode ser administrado por via oral ou parenteral e tem boa distribuição até mesmo no líquido, tá? Tem uma excreção via renal, então, dependendo do paciente, você vai precisar fazer esse ajuste de dose aí, tá? O itraconazol tem um mecanismo de ação semelhante ao fluconazol. A administração via oral era inicialmente via oral, mas mais recentemente ela começou a ser via parenteral também. Diferente do fluconazol, no itraconazol você não precisa fazer ajuste para a função renal, e um dos principais indicações de tratamento é para esporotricose cutânea, né, além da histoplasmose, aspergilose e paracoccidimicose. Em gestantes, ela é contraindicado o uso, né, por conta de um alto risco de teratogenia. Os triazóis de segunda geração, né, eles vêm aí como um progresso na opção para tratamento da aspergilose invasiva, de infecções oportunistas, principalmente em pacientes imunocomprometidos, tá? Algumas literaturas deixam como só o voriconazol o único disponível para uso aqui no Brasil, né, mas existe o posaconazol. Confesso que eu nunca utilizei, não vi ser utilizada o posaconazol, só realmente o voriconazol, mas tem relatos de que já está disponível aqui para a gente utilizar no Brasil. O voriconazol, então, ele é derivado do fluconazol, tem essa ação fungicida de amplo espectro, tratando aí cândidas esofagianas e sistêmicas mais resistentes, até mesmo a aspergilose, né, infecções também por fusário. Bem ativa contra a Candida glabrata e a cruzei, que são as mais resistentes que a gente tem no ambiente de UTI, e a absorção dela pode ser por via IV ou via oral também. O posaconazol tem derivado, então, do itraconazol,
né? Também faz ação de vários gêneros, principalmente naqueles que são resistentes ao próprio fluconazol. E, de curiosidade, ele tem ação sobre o próprio Trypanosoma cruzi. A administração é somente pela via oral e não precisa fazer também ajuste renal, não é uma droga que é dialisável. Tá? Aí temos alguns outros antifúngicos, né, que também são utilizados, que é a flucitosina, tá? É uma pirimidina, ela vai ter também ação contra o Cryptococcus pela a Candida turulopsis. Também ela vai ter uma ação já no RNA, né, até mesmo no DNA. Tem alteração, então, do metabolismo dos ácidos nucleicos, fazendo com que tenha essa alteração e tenha um código genético mais deteriorado, levando a uma cessação fungistática. A administração é por via oral, também faz sintomas principalmente gastrointestinais, mas pode levar a uma depressão da medula, levando a leucopenia e plaquetopenia. A terbinafina também é outro, ele é uma classificação fora, né? Também tem ação fungicida, vai fazer alteração do ergosterol na membrana, né, sendo mais utilizada para tratamento de dermatofitoses, principalmente da Malacésia furfur, né, e não tem muita ação contra a cândida. Geralmente ela é utilizada com administração via oral e tópica. Essa tabela eu achei bem interessante, que ela coloca, né, um resuminho aí de quais medicamentos, quais fármacos são os mais, e classes são os mais, tem um espectro melhor de ação, né? Até deixei a legenda ali embaixo dessa tabela que eu vi no artigo, onde ele coloca que esses bloquinhos sólidos, né, ou seja, bem delimitados, é onde ele tem realmente uma boa resposta clínica, né, e aqueles pontilhadinhos ali são onde tem uma certa resistência com os tratamentos, tá? Então a gente precisa lembrar aí que os poliênicos e os triazóis têm bastante ação contra principalmente a cândida ali, né? E o aspergilo é mais o itraconazol, o voriconazol, os triazóis. E as equinocandinas sempre auxiliando aí no tratamento dos dois. Os principais efeitos adversos, então, que a gente já comentou durante a aula, mas que sempre é bom reforçar, né? Essa também eu achei interessante, onde ela coloca principalmente cada sistema e qual fármaco, né? Qual classe que é que vai trazer mais alteração. Então, lembrar sempre da alteração de supressão de medula, anfotericina B, a flucitosina também, né, alterações hepáticas tanto da anfotericina quanto das equinocandinas e os azóis, lembrar da intoxicação renal por conta aí da anfotericina principalmente, né, e o restante das outras alterações ali que a gente já comentou durante a aula. E é isso. Obrigada, gente. Bem, então, Bruna, vamos falar sobre esses antifúngicos aí. Acho que na terapia intensiva vocês vão tratar muita candidemia, que por causa do uso de amplo espectro, né? A gente pode ver o que aconteceu agora na pandemia. Tá na moda agora falar do fungo negro, sai na imprensa todo dia lá, que está matando os pacientes na Índia. E os outros fungos que a gente tem visto, acho que o aspergillus também é um fungo que está aparecendo bastante nos pacientes pós-Covid, porque por causa da imunossupressão, do corticoide, do tocilizumab, da terapia intensiva prolongada, uso de catéteres, antibiótico de amplo espectro, corticoide. Então, foi o que acabou ressurgindo esses fungos aí que a gente não via tanto em paciente de UTI. Acho que foi um apanhado bom aí sobre os fungos. Então, vamos lembrar, então, que as equinocandinas, elas, para candidemia, elas em terapia intensiva são a primeira opção. Quando você identifica cândida após alguns dias do laboratório, você descalona para o fluconazol quando for possível. Mas em pacientes de UTI que são graves e que estão instáveis, né, com sepsia ou choque séptico, a equinocandina vai ser a primeira opção sempre. E ela faz um clareamento da candidemia muito mais rápido, né? Então, os estudos já mostraram isso, que ela tem uma vantagem, mesmo quando você tem sensibilidade ao fluconazol, você iniciar com equinocandina. Na prática diária, a gente acaba ficando mais com a equinocandina, que é o Ecalta, que é
ou a caspofungina, né? Porque a micafungina ela é usada mais em pediatria, tem mais estudos, mas as três têm o mesmo espectro, nenhuma é melhor ou pior que a outra. Então, fica a critério de cada hospital, né, padronizar ou não qual equinocandina. Quando a gente fala em aspergilos, então a prioridade vai ser o uso de voriconazol, ele é a droga de escolha, sempre avaliar também a função renal, porque ele tem contraindicação em paciente que tem insuficiência renal grave, diálise, né? Então, tudo isso tem que ser colocado. E tentar chegar no diagnóstico, né? Nunca tratar empírico, fazer biópsia, aquilo que eu falei da galactomanana. Então, tudo isso é importante. E quando você falou do posaconazol, lembrar que a mucormicose que está aparecendo na Índia hoje, aqui a gente tem 2 casos relatados no Paraná de mucormicose nos pacientes COVID, o posaconazol é a droga de opção para tratamento. Então, por isso que a gente tem que saber, né? Identificar, fazer biópsia, fazer o diagnóstico correto. É fungo, vamos suspeita de fungo porque usou quilos de antibióticos, usou um monte de corticoide, pós-Covid. Vamos atirar para, né? Vamos dar fuco, vamos dar equinocandina, se não melhorar, faz anfotericina. Não é bem assim, tem que fazer o diagnóstico para poder tratar, porque hoje o arsenal terapêutico de fungo, vocês estão vendo aí que ele é bem amplo, e que a gente tem que ter o fungo na mão para poder acertar no diagnóstico etiológico. Tá? Então, a gente realmente tem bastante trabalho aí, e lembrar que a fungemia em pacientes críticos, ela mata tanto quanto o paciente em sepse por infecção bacteriana, e o diagnóstico é muito mais difícil. Então, a gente fica super feliz quando vê uma bactéria crescendo na hemocultura, um BGN lá crescendo, identificando na hemocultura de um paciente com sepse, e, diferentemente, a gente vai ter, muito pouco provável, menos de 50% das candidemias vão ter hemocultura positiva para cândida. Então, a gente tem que abrir mão de marcadores dos biomarcadores, que a gente chama, aquilo que eu falei para vocês, da galactomanana, beta-glucan. Hoje tem hemoculturas que chamam-se, que identificam por PCR vários tipos, né, biologia molecular, que identificam 5 tipos de cândida, que se chama T2 lá, só que são métodos ainda que são muito caros para o dia a dia, mas que no futuro elas vão ajudar bastante, para a gente não esperar tanto para o diagnóstico de qual fungo, mas sempre tentar identificar, tá? Eu acho que é isso, né? Então, para vocês na prática, tem que ter isso em mente, pensar em qual fungo, né? Se o paciente tem catéter central, tem que trocar, porque tem biofilme. Se o paciente fazer o Candida score do paciente, porque se ele tem NPT, usa antibióticos, cirurgia abdominal, tem o Candida score alto, vocês podem entrar, às vezes, empírico se ele está piorando na vigência de terapia antimicrobiana de amplo espectro para cobrir fungo também. Eu acho que é isso que a gente tem, né, a acrescentar nessa parte dos fungos aí. Mais alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Vocês vão ver depois que os fungos são um mundo à parte. Tem infectologista que estuda só fungo, né? Eu não sou uma das que estuda só fungo, sou mais das bactérias, mas que não é fácil tratar esses fungos de hoje em dia, não. Então, acho que dá para a gente encerrar a aula. Se tiver alguma dúvida, só colocar aí. E ter isso aí em mente, né? Sempre descalonar aquilo que vocês colocaram, lembrar das principais efeitos colaterais hoje que a gente está vendo, os Clostridium, as bactérias multiresistentes, né? Então, se a gente não conseguir segurar agora a resistência bacteriana, a gente não vai ter antibiótico para o futuro, que é o que já está acontecendo, né? Resistências polimixinas também. E falta de polimixina no mercado com a pandemia. Então, a gente vê muito paciente indo a óbito porque não tem antibiótico para administrar. Então, acho que dá para encerrar, acho que, né, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, né, lembrar do uso racional de antibiótico e uso racional de antifúngico também no dia a dia de quem faz terapia intensiva do lado da equipe da CCH. Obrigada, então, para vocês, tá? E até a próxima. Um abraço para vocês.